Salve Maria, Igreja Gloriosa, Paz nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Gostaria, meditando hoje com os irmãos, no verbete de mutualidade, orai uns pelos outros. Nosso texto base é 1 Pedro 4, 7 e 10. E a nossa introdução, todos conhecemos o valor da oração. É muito importante você estar sempre orando, buscando, intercedendo. Ela é a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já o sabe, Mateus 6,8, mas para demonstrar a Ele nossa confiança e independência dEle. Quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra, Mateus 6, 9 e 10. É na oração também que mantemos comunhão com Deus e nos envolvemos com seus propósitos para todos nós. A oração, no entanto, tem vários aspectos. Ela pode ser feita em forma de confissão de pecados, 1 João 9, de ações de graça, de súplicas, Filipenses 4, 6, e também de intercessão. Isto é, a oração em favor de outras pessoas, Tiago 5, 16. E é justamente esse último aspecto que estaremos olhando neste momento, nessa reflexão que nós vamos estar olhando com você neste momento, nessa tarde. É mais fácil orar por nós mesmos, no entanto, devemos orar uns pelos outros, visto que somos parte do mesmo corpo. Romanos 12, 5. Nenhum crente maduro se sentirá confortável em orar apenas em favor de suas próprias causas. O profeta Samuel considerou pecado não interceder. 1 Samuel 12, 23. Vejamos alguns aspectos importantes desse exercício espiritual de orar uns pelos outros. Primeiro aspecto, por que devemos orar uns pelos outros? É uma pergunta que eu vou ajudar você a responder. Primeiro motivo, oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra de Deus. É Deus que determina que nós devemos orar uns pelos outros. Tiago 5, 16, é uma ordem bíblica tão explícita quanto a de orar por nós mesmos, Filipenses 4, 6. Segundo motivo, intercedemos porque o nosso modelo de vida cristã, Jesus nos deu o exemplo. Ele orou por Pedro, Lucas 22, 31, 32, e também por todos os seus discípulos, inclusive por nós, João 17, 20. Pedro nos diz que devemos seguir os passos de Jesus, sigamo-lo também no que diz respeito à intercessão, 1 Pedro 2, 21. Terceiro motivo, devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi otorgado, nos foi determinado. É uma ordem, uma ordenança do Senhor. Todos nós somos sacerdotes reais. 1 Pedro 2, 9. Nesta função apresentamos os nossos irmãos diante de Deus. Esse não é um ofício somente dos pastores, mas sim de todos os crentes. Aliás, esta foi uma das teses da Reforma Protestante do século XVI. Principalmente, Martinho Lutero ensinava que todos os crentes podiam orar uns pelos outros, e não somente os clérigos. Somos todos chamados a orar por todos os homens. 1 Timóteo 2, 1, 2. Segundo aspecto, quando devemos orar uns pelos outros? Mais uma pergunta, são perguntas que eu vou estar auxiliando você. O cristão deve estar sempre em espírito de oração e vigilância, Efésios 6, 18. No entanto, há momentos em que oramos com mais avidez. Quando oramos pelos irmãos, a regra é a mesma. Oramos sempre, mas há situações em que a intercessão se torna mais necessária. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, em tempos de provação. Como já vimos, Jesus orou por Pedro, pois sabia da provação pela qual ele passaria. E se ele não tivesse coberto de oração, ele não venceria e ele não cumpriria aquilo que Jesus estava traçando para ele, quando Jesus já não estivesse mais entre eles. Lucas 22, 31, 32. Devemos fazer o mesmo quando vemos que nossos irmãos passam por lutas diversas. Atos 12, 5, 2 Timóteo 3, 1 e 2. A nossa oração pode ajudar a aliviar as cargas dos irmãos. Mateus 26, 38, 40. Segundo exemplo, em tempos de perseguição, a igreja primitiva orou por Pedro quando ele estava preso, Atos 12, 5. Paulo fala da intercessão de muitos irmãos a seu favor, quando este esteve quase para ser morto, 2 Coríntios 1, 9 e 11. Quantos servos de Deus durante a história da igreja foram protegidos porque pessoas estavam orando por eles?
Como é importante, então, orar pelos irmãos que vivem em lugares onde as pessoas são hostis ao Evangelho. Muitos missionários receberam livramento do Senhor enquanto foram alvos da oração de suas igrejas. Terceiro exemplo, em tempos de evangelização, Paulo pediu que os irmãos de Éfeso orassem para que ele tivesse intrepidez para evangelizar. Efésios 6,19. Os que evangelizam devem ser constantemente alvos de nossa oração e cuidado. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, contava com um grupo de mulheres que orava por ele enquanto ele anunciava o evangelho nos cultos de domingo à noite. Quantas bênçãos ele colheu como pregador! A igreja de Antioquia orou pelos apóstolos antes de os enviar à obra evangelística. Atos 13:3. Quarto exemplo, em tempos de divisão. Jesus orou para que os seus discípulos fossem unidos. João 17, 21, 23. Ele sabia da possibilidade de divisões em sua igreja e pediu ao Pai que trouxesse a eles a comunhão. Nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja. Pelo contrário, nós somos chamados a buscar a paz, Mateus 5,19, e a unidade, Filipenses 4, 2, 3. Quinto exemplo, em tempos de decisão, quando os nossos irmãos estiverem diante de uma decisão importante, casamento, vestibular, emprego, mudança de cidade, tratamento médico, etc., devemos orar para que eles se posicionem de acordo com a vontade de Deus, Romanos 12, 2. Paulo orou para que a igreja de Colossos tomasse decisões de acordo com o propósito de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Terceiro aspecto, terceira pergunta: como devemos orar uns pelos outros? Para que a nossa intercessão seja mais eficaz, podemos seguir algumas regras. Primeira regra: oremos continuadamente. Persistirmos na oração em favor dos nossos irmãos, Romanos 12, 12. Paulo nos ensina a orar pelos irmãos sem cessar, Colossenses 1, 9. Alguns irmãos têm uma agenda, um caderno onde anota os pedidos de oração e as respostas de Deus a elas. A agenda nos ajuda a não esquecer das necessidades específicas de cada irmão. Segunda regra, oremos confiantemente. Devemos exercitar a mesma fé quando oramos por nós ou pelo próximo, Hebreus 11, 1. Algumas passagens das Escrituras nos encorajam a exercer a fé em oração. Tudo quanto pedis em oração, crendo recebereis, Mateus 21, 22. Tiago nos diz que devemos pedir com fé, em nada duvidando, Tiago 1,6. Para cumprirmos bem essa tarefa, devemos pedir sempre que o Senhor aumente a nossa fé, Lucas 17, 5. Terceira regra, oremos obedientemente. Antes de orar por um irmão, ore por você mesmo. Cubra você mesmo. Confesse os seus pecados e assim esteja apto para interceder em favor de outros. 1 João 1,9. Qualquer coisa em nossa vida que desagrade ao Senhor será um obstáculo à nossa vida de oração. Salmos 66, 18. A oração e o santo viver caminham juntos. Gruden. Quarta regra, oremos humildemente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Não achemos que podemos mandar em Deus. Ele não atende a orações orgulhosas, mas se agrada da humildade em sua presença. Lucas 18, 11, 13. Devemos imitar o Senhor Jesus quando abriu mão de sua vontade diante da vontade de Deus. Mateus 26, 39. Quinta regra, oremos conjuntamente. Devemos orar pelos nossos irmãos, nós também devemos orar com os nossos irmãos. Jesus fala da necessidade de nos reunirmos para esse fim. Mateus 18, 19, 20. Temos exemplos na Bíblia de crentes orando juntos, o que se torna como que modelo para nós. Atos 4, 24, 20, 36. As reuniões de oração da igreja são um bom momento para orarmos uns pelos outros e também com os outros. E para concluir, orar uns pelos outros é um mandamento de inestimável valor para a comunidade cristã. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço. Mateus 6,6. Ainda que tenha passado despercebido aos olhos humanos, o Senhor viu que Jó, mesmo em tribulação, orava pelos seus amigos. Jó 42, 8. Lowe e Bailey nos orienta que quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, a fim de que os irmãos orem a seu favor, cada um é levado a depender mais de Deus e dos membros do corpo.
Todos são incentivados a serem mais sinceros e abertos, quando sabem que os membros do grupo os amam e se preocupam pelo seu bem-estar, e todos vivem de modo mais produtivo e semelhante a Cristo. Comece hoje a orar pelos seus irmãos e não se esqueça também de pedir que os seus irmãos orem por você. Não seja egoísta. Não ache que você é muito bom, que é só você que pode orar pelos outros e ninguém pode orar por você. Tenha realmente um prazer em retribuir e receber a retribuição, em ver outros irmãos intercedendo pelo seu problema, abençoando a tua vida, sendo profeta na tua vida, através das suas orações. Eu dou graças a Deus por tudo. Continue orando. Orem por mim, meu querido. Orem para que eu continue nessa mesma carreira, para que a grande colheita para Cristo seja um grande projeto, como eu sei que é do Espírito Santo, e que nós possamos avançar juntos. Nós, o Espírito Santo e a Trindade, no sentido de alcançar as nações. Gostaria de agradecer a você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.